Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana e Pampeiro Volkswagen. Bloco Direito. Um convite: Sul Contábil Assessoria Empresarial e Shelly Mavi. O Bloco Direito de hoje recebe uma autoridade do Poder Público Municipal, a doutora Mirela Marquesan, procuradora jurídica do município, para elucidar questões de interesse público. Doutora Mirela Marquesan é graduada em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, pós-graduada em Direito Público pela Escola da Magistratura Federal de Porto Alegre, pós-graduada em Direito Constitucional pela Escola Damásio de Jesus. Foi aprovada no concurso público de 2011 para o cargo de Procuradora Jurídica do município. Desde 2017, é Procuradora-Geral Adjunta para Assuntos Jurídicos da Prefeitura Municipal de Santa Maria. Ilustre presença em nossos estúdios, doutora Mirela Marquesan, Procuradora Jurídica do município de Santa Maria, um cargo de extrema responsabilidade e relevância pública. Seja muito bem-vinda ao Jornal. Muito obrigada. Boa tarde, espectadores. Boa tarde, Giovana. É uma grande satisfação poder estar aqui elucidando um pouquinho, então, da minha atividade diária enquanto Procuradora Jurídica do município, que é uma grande missão, né? Realmente. Temos aí que defender os interesses públicos da coletividade, do erário e servir ao público, que é o nosso objetivo principal. Ótimo, doutora. Muito obrigada por estar aqui. É preponderante iniciarmos a nossa entrevista considerando sobre o papel essencial da Procuradoria Jurídica do município. Verdade. Então, assim, tu me permite fazer um parêntese para esclarecer a nomenclatura do cargo, né? Tu, como uma jurista colega, de pronto entende. Mas, rotineiramente, a gente vê nas notícias promotora de justiça, procuradora de justiça. Isso. E esses cargos são do Ministério Público. E nós somos o quê? Procuradores jurídicos do município de Santa Maria, vinculados ao Poder Executivo Municipal, que atuamos, então, na defesa do município e de suas autarquias. O nosso papel, basicamente, é atuar judicializando executivos fiscais e defendendo o município sempre que demandado. Temos também uma atuação extrajudicial, que é um controle permanente aí de legalidade nos atos dos gestores. Temos algumas peculiaridades que eu acharia interessante destacar, que até na faculdade não nos falam, né? A nível de União, a AGU, Advocacia Geral da União, é dividida em AGU, Procuradoria Federal, Procuradoria da Fazenda Nacional. Os procuradores têm muito dividido as suas matérias. E nós, procuradores jurídicos de município, atuamos num campo muito vasto. Nós trabalhamos com o constitucional, com o tributário, com o civil, com o empresarial, com o ambiental. Então, são aspectos que nos tornam, assim, especialistas em tudo e com uma carga de trabalho bem considerável, né? Na proporção, né? Exato. Outro aspecto que eu acho muito interessante é a questão de acompanharmos o processo do início ao fim. Ao fim. Porque se olharmos União e Estado, são as regionais que interpõem recursos especiais, extraordinários que vão a Brasília. E nós, da origem, primeiro grau de jurisdição, normalmente na comarca de Santa Maria, até STF, STJ, sim, e atuando firmemente nessa defesa. Eu posso dizer assim, que hoje em dia, com 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos de procuradoria, eu vejo um fortalecimento da carreira. Porque a pandemia, por exemplo, foi um momento muito triste na história, de muitas perdas, mas para se resgatou todos, né? algumas questões constitucionais importantes, como a harmonia entre os poderes e a separação entre os poderes. Nós, sim, por vezes, adotamos algumas medidas bem enérgicas quando foi necessário, sempre claro, muito respaldados, mas que imprimiu restrições a liberdades individuais, sim, em prol da coletividade. E a pandemia acabou trazendo alguns aspectos positivos, né, dentro de tantos negativos, né? Perfeito, perfeito. Houve esse resgate, então, de colaboração entre os poderes e de respeito às autoridades executivas quando determinaram claro, essas restrições. Você há quase 11 anos atua, né, na Prefeitura Municipal de Santa Maria no controle da legalidade e constitucionalidade de todos os atos administrativos. Perfeito. E também, não é, doutora, na representação judicial e extrajudicial do Poder Público Municipal. Exatamente. Agora vamos falar de uma atribuição
um tanto antipática, né? Que é em relação à cobrança tributária. Gostaria que você elucidasse essas questões para a população compreender essas medidas, né, que dizem respeito à obrigação de pagamento de tributos. Quando começou falando de antipática, eu pensei, será que é os recursos de indenizatórias ou será que é a cobrança tributária? Então, realmente, tem esse lado negativo, por vezes, só que é para quem? Para o devedor. A população que paga seus tributos quer ver todo mundo pagando e quer ver o dinheiro público bem empregado. Certamente. Né? Eu sempre digo, o erário é uno e nós temos que financiar uma série de políticas públicas. Nós temos que custear saúde, educação, moradia, transporte. E da onde vêm esses recursos? Tem transferências da União e do Estado? Tem, mas precisamos das receitas próprias. E para isso, nosso carro-chefe é, sim, o executivo fiscal, as ações de execução fiscal, onde a gente adentra no patrimônio da pessoa devedora, seja física ou jurídica, restringindo, às vezes, veículos, indicando imóveis à penhora, bloqueando valores e usando tudo quanto for preciso, então, para que se tenha uma justiça fiscal, porque nada justifica que aleatoriamente um cidadão não cumpra com o seu dever de pagar o tributo. Sim, com suas obrigações. O tributo é compulsório e é obrigatório para todos. Para todos. Então, salvo casos de imunidades e de isenções legalmente, constitucionalmente previstas, é uma obrigação necessária. Então, é antipática para o devedor. Eu acredito que o cidadão honrado fique muito feliz com essa atuação da PGM. Verdade. E das fazendas que cobram. Da forma com que você traz esse assunto, né, que é um assunto realmente delicado para quem, né, não salda suas dívidas, digamos assim, né, e por tratar-se de cobrança, né, mas está dentro das suas atribuições tomar essas medidas necessárias, não é, doutora? Principalmente ratificando que é preciso, então, salvaguardar as igualdades. Né? Perfeito. Imposto é capacidade contributiva e princípio da igualdade. Tu podes pagar, tu vais pagar, e se o João paga, tu paga também. Sim, possuindo capacidade contributiva, ou seja, bens, né? Bens. Deve ser saudada, então, esta questão tributária. Ficaram bem claras essas questões. Perfeito. Até porque, vamos dar um exemplo prático. Se o seu José ele paga seu tributo, né, a dona Maria e o seu João também precisam pagar. Exatamente. Né? Não há justificativa para esse tratamento desigual. Exato. Salvo permissivos legais e constitucionais, reitero. E agora, então, vamos adentrar nos tributos, né? Quais são os tributos de competência municipal e qual deles apresenta maior inadimplência? E se você puder nos apresentar dados concretos, né, em relação a esses tributos. Perfeito. O carro-chefe dos tributos, né, numa relação de gênero e espécie, são os impostos, né? E no município temos destaque para o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, ou ISSQN, como alguns preferem chamar, o IPTU e o ITBI. A nossa maior arrecadação, sem dúvidas, é de ISS. E processualmente falando, o número de executivos fiscais, que nós temos mais de 10 mil execuções fiscais no município de Santa Maria, ISS e IPTU lideram. Talvez, e aí a gente comprou um sistema que vai dar esses dados mais precisamente, o número de processos seja maior de IPTU, mas os valores, sem dúvidas, a arrecadação é ISS. Sim, em relação ao IPTU, né, nós estamos num crescente de imóveis. A construção civil é um segmento pujante em Santa Maria, né? Felizmente. E vemos quantas obras novas, né, surgindo, mas há necessidade aí, então, de haver essa contrapartida, né? Perfeito. Desses essa investimentos internalização do dever de pagar, né? Está dentro da legalidade. Exatamente. Né? Então, ratificando os principais tributos que fomentam a arrecadação do município de Santa Maria. ISS e IPTU. ISSQN e IPTU. Né? E comparando as arrecadações, doutora, antes da pandemia e no pós-pandemia, a inadimplência ela aumentou no período pós-pandemia? Administrativamente falando, o pior período foi o período da pandemia 19 e 20. Mas isso no pagamento voluntário. Nos processos a gente vai ver esse reflexo da pandemia daqui para frente, né? Porque existe um prazo. Eu não cobro hoje quem inadimpliu hoje, né? Porque tem o prazo da Constituição e da cobrança do crédito tributário. Então eu vou ver mais adiante esse reflexo do 19 e 20 nos executivos fiscais.
Os que nós estávamos cobrando nesse período foram até satisfatórios. Nós não tivemos uma queda na arrecadação tributária processual em 19 e 20. Que bom. Tomara é um dado bem interessante. Que os dados continuem assim. Que não é o mesmo da Secretaria de Município e de Finanças, porque administrativamente houve sim queda nesse pagamento voluntário. As pessoas sofreram, bastante. E talvez o grande público desconheça essas informações. Exato. Por isso da importância de nós trazermos aqui todos esses detalhes. Isso. E será cobrado, os impostos devidos desse período, mas ainda não chegou o momento processual deste período. Claro. E são tomadas medidas para a conscientização da população para pagar os impostos? Olha, eu sempre brinco que o cartão de visita é uma cidade bem bonita, com pessoas felizes, bem remuneradas, bem assistidas na saúde, com um transporte de qualidade, e a partir daí se internaliza o dever de pagar. Mas existe sim um programa de educação fiscal, da Secretaria de Município e de Finanças. Existe uma servidora muito atuante nisso, auditora fiscal, e rotineiramente você faz patrulha, você vai em escola, você faz trabalho junto com a Receita Federal do Brasil, com a Procuradoria da Fazenda Nacional, trazendo essa necessidade da conscientização do dever de pagar os tributos. Ótimo. E é sempre interessante realizar campanhas de mídia e incentivar a população a pagar os seus tributos. Perfeito. Para além disso, é importantíssima a conscientização da população na devolutiva para que o município reinvista. Claro, é preciso enxergar o investimento público, Existe uma relação de obrigação de pagamento, mas a administração pública também tem o dever de mostrar onde investiu, Isso Sim. é muito claro, muito necessário. Sim, esse reinvestimento na cidade para que tenhamos uma Santa Maria melhor para todos, Perfeito. Podemos dizer assim, exatamente. Que é o que todos nós queremos. Cidadãos santamarienses. E resguardadas as questões de saúde, de acordo com os especialistas, o transporte público coletivo foi o mais impactado na pandemia em nível de Brasil. Como Santa Maria conduziu toda essa problemática, E também cabe aqui ponderarmos sobre a nova lei, que é a lei do subsídio, que veio para regular, então, especialmente o custo para o usuário do transporte. Olha, é um tema muito relevante, te agradeço trazê-lo, até porque eu tenho trabalhado muito nele, junto com o Procurador-Geral, Dr. Guilherme Cortes, e uma equipe muito vasta dentro do município. E eu não tenho como falar de transporte coletivo sem trazer Ministério Público, Câmara de Vereadores, Tribunal de Contas, Poder Judiciário, porque assim, realmente foi um desafio o serviço público de transporte coletivo não colapsar na pandemia. Foi muito grave a nível Brasil, quem realizou licitação prévia teve dificuldades, quem não realizou, como nós, Santa Maria, teve dificuldades. Sim. Por quê? Porque o número de usuários despencou, os hábitos mudaram, Sim. As linhas, algumas se mantiveram, todos outras nós não. presenciamos Todos nós exatamente, vivenciamos assim na nossa rotina diária, Então, o que eu posso falar sobre isso de bem interessante é que existe um processo judicial em curso que traz o dever do município de Santa Maria licitar o serviço público de transporte coletivo. Só que neste processo se abriu um gancho, então, para tratar da necessidade do reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, porque eles são antigos, nós reconhecemos a mora nesse aspecto e a necessidade de licitar, só que naquele momento era impossível. Como é que eu vou usar estudos do pré-pandemia para avalizar um processo licitatório num contexto que eu não sei se um dia vai voltar a ser como Sim. antes? Porque as pessoas aderiram novos hábitos de locomoção, Como fazer uma pesquisa, Exatamente. Então, as pesquisas ficaram postergadas para este período agora, principalmente agora mesmo, está bem atual a nossa temática, com o retorno da UFSM, com um retorno presencial da vida das pessoas. Então, o que fizemos? Indenizamos as concessionárias de serviço público, dentro desse processo que abriu este canal, acompanhados pelo Ministério Público brilhantemente, pelo Mediar, que é o núcleo de mediação do Ministério Público, prestando contas ao Tribunal de Contas e com a Câmara de Vereadores permanentemente contribuindo na temática. Que bom, Lei do subsídio. Então, nós concedemos valores por ser um serviço público, O serviço Sim. público ou o poder público presta ou ele delega por meio de uma concessão, no caso, que deveria ser a do serviço público de transporte coletivo. Temos as concessionárias em caráter precário.
Nós indenizamos, restabelecemos o reequilíbrio econômico-financeiro e elas seguiram. Hoje, o que foi feito? A passagem de ônibus estaria num valor tal que seria muito difícil custear tanto o usuário como o empregador, né, que é o responsável aí pelo Vale Transporte. Então, o Poder Público Municipal de Santa Maria optou por subvencionar, fornecer um aporte financeiro de parte da passagem para que a tarifa técnica não fosse cobrada na sua íntegra, e sim ficasse em torno aí dos R$ 4,55, subvencionando, portanto, parte dela, estimulando o uso do transporte coletivo, trazendo usuários de volta ao sistema e não onerando sobremaneira empregado e empregador. Exato, e que bom que o usuário, então, e os empregadores podem contar com o apoio desta lei, né, para viabilizar o transporte público, uma necessidade para a sanidade, na verdade, das empresas e para a economia da população, né? Precisamos prosseguir, né? É uma força para todos prosseguirem, né, a sua caminhada. É preciso retomar, né? Doutora Mirela Marquesan, obrigada por nos subsidiar com informações que merecem a atenção, né, do nosso telespectador, da população, referente à Procuradoria Jurídica do município, a qual você conduz com maestria. Agradeço a sua presença em nossos estúdios e a sua consideração. Eu quem agradeço. Foi uma satisfação estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho. Muito obrigada, foi um prazer. A seguir, no bloco Saúde e Bem-Estar, a presença do mestre Jones, personal Fight Kickboxing. Volto após o intervalo.